Para ver mais conteúdo como este, você pode se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar um comentário. Ele foi o único humano convidado. Velma e Noble sentaram-se em suas cadeiras ornamentadas. Uma mulher chamou sua atenção a Hélio. Seus olhos demoraram-se nela por um tempo. Ela usava seda violeta profunda, que abraçava cada curva de seu corpo. Ela se inclinou em direção ao marido, General Varson, e falou alto o suficiente para que os nobres próximos e Glenn ouvissem. Este é o humano que a Terra enviou. Isso. Ela riu. Ele parece que quebraria sob você nos treinos. Glenn ergueu seu cálice e encontrou seus olhos do outro lado do salarailho do Lanque a chamas. Se seus guerreiros lutam como falam, este planeta já é meu. O riso parou. Varson bateu seu cálice na mesa. Ele se levantou. Você insulta minha companheira. Ele rosnou. Eu o desafio para um combate ritual. Amanhã Rael, ao meio-dia, na arena antiga. Glenn Naomi desviou o olhar. Ele se levantou, devagar, controlado, em tapalho. Nos veremos amanhã Rael, e espero que seus ancestrais gostem de decepciar-lhe mo. O meio-dia chegou como uma sentenqueia proferida. O sol estava alto sobre a arena Caldari. Soldados, nobres, plebeus, todos vieram para ver o humano morrer. Eles entregaram a Glenn uma lâmina cerimonial. Curta. Ele testou sua lâmina. Real o suficiente para matar. Um sacerdote se aproximou, envolto em branco e cinza, estendendo um comprimento de fita carmesim. E você deve se ajoelhar, forasteiro. Este é o rito de respeito. Você se ajoelha. A luta como é quenta. Glenn olhou para a fita. Depois, para o sacerdote. Você quer respeito. Diga ao seu general para conquistá-lo. Ele passou por ele, ficou na areia e esperou. Um aplauso surgiu quando o portalho do lado oposto se abriu com um gemido. Varson saiu como um deus da guerra vivo. Nas arquibancadas Alcina estava sentada entre duas nobres, observando sem um pingo de preocupação Canafélio. O sacerdote levantou a Marrélio. Combate por honra, testemunhado pela casa e pelos ancestrais. Comecando agora. Varson avanqueou. Glenn rolou para o lado, levantando-se rapidamente com uma facada nas costelas. A lâmina atingiu, mas mal penetrou. Armadura cerimonial sob a pele. Glenn murmurou. Claro, Varson sorriu. Ele balanqueou novamente. Glenn se abaixou, chutou o joelho, e depois cravou o cotovelo na lateral da cabeça de Varson. O general cambaleou. Os próximos 5 minutos se transformaram em um ritmo selvagem. Varson era forte, mais rápido do que seu tamanho prometia. Mas Glenn lutava de forma diferente. Em olho, ele começou a quebrá-lo. Um pisaelho no peito do Pen, seguido por uma cabequecada. Sangue espirrou na bochecha de Glenn. A multidão passou de aplausos para silêncio. Glenn circulou. Varson segurava o lado. Fúria crescendo por trás da dor. Eu poderia acabar com isso, Glenn disse. Voz plana. Diga a palavra. Varson cuspiu. Glenn assentiu uma vez. Ele socou a garganta de Varson. Depois, varreu a perna. O general caiu com forquia. Glenn se ajoelhou em seu peito. Lâmina na jugular. Suor misturando-se com sangue. Varson sibilou a través dos dentes quebrados. Você não olhou. Vai. Glenn apertou o punho. Errado de novo. Ele trouxe o cabo da lâmina para a têmpora de Varson com um estalo doentio. Em olho, da arquibancada norte, uma única voz se ergueu. Ele está derrotado. O vencedor permanece. Um anciaélio nobre desceu da audiência, flanqueado por guardas cerimoniais. Ele se aproximou de Glenn, que permaneceu imóvel. A lâmina na amarrou-lhe, peito subindo. Você o Nauílio se ajoelhou. Humano. Você o Nauílio. Mostrou a honra esperada, mas lutou, como os ancestrais exigem. Sem covardia. Sem hesitar Quinhaílio. Ele se virou para a audiência. Pela lei de sangue, o vínculo é passado. A companheira do derrotado agora pertence ao vencedor. Glenn piscou. O que? Alcina se levantou de seu assento. O que você quer dizer?
O ancião se virou para ela. Pelo direito do combate de honra, o vencedor herda na Will apenas a vitória, mas o fardo. Ponto. Você o na olho está mais vinculada ao general Varson. I. Ele apontou para Glenn. Você agora está vinculada a ele, por costume, por lei, por escolha dos ancestrais. Seu rosto perdeu a cor. Isso é absurdo. Está escrito. Alcina olhou para Glenn. Ele encontrou seu olhar com calma firme. Ele apenas disse: na olho lutei por você, mas na olho, fujo do que ganho. O ancião se colocou entre eles, segurando um comprimento de seda. A fita de reivindicar que há velho. Você o aceita, humano? Glenn olhou para Alcina. Na olho ele disse calmamente. O ancião piscou. Você o recusa. Glenn virou as costas para a fita. Na olho tomo nada a forquear. Amarre nela se tiver que amarrar. Mas na olho me amarre. Ele saiu da arena sem olhar para trás. E o símbolo do vínculo foi colocado em sua maelho. Agora ele caminhava com uma escolta de 6 guardas armados. Nenhum deles fez contato visual. Atrás dele, passos. Alcina. Eles pararam diante de uma porta ornamentada e imponente, com incrustaque-ofélias de ouro, e um brasaélio esculpido da casa Velmeran. O comandante da guarda deu a Glenn um leve aceno. Conforme ditado pela lei da honra, o consorte deve permanecer com o vencedor até que o vínculo de sangue seja anulado ou cumprido. Glenn olhou para a porta. Você está ele nos trancando. Na olho trancados, guardados, para prevenir desonra. O comandante gesticulou novamente. Esta suíte é diplomática. Terreno neutro. Uma noite necessária. Depois disso, sua casa pode peticionar. A porta se abriu. Glenn entrou. A suíte era opulenta. Ele continuou andando. Alcina na olho. Alcina na olho o seguiu até o que o guarda fechou a porta atrás dela. Ela atravessou o quarto com uma graqueia predatória suave e ficou perto da janela. Braqueios cruzados. Glenn sentou-se na beira de uma mesa baixa e despejou água em um copo. Tomou um gole. Essa lei sua? Quanto tempo dura o vínculo? Até o que a Nulacanaélio seja processada pelo tribunal da casa. 2 ciclos. A menos que acelerado. E como você o acelera isso? Uma das partes deve renunciar a todos os direitos nobres e reivindicar exílio. Ou, sua voz caiu, o vínculo deve ser consumado. Bem, isso fez pausar. Em tapolho para quebrar a corrente, alguém tem que se ajoelhar. Ou quebrar a cama. Você acha que isso é um jogo? Ela perguntou. Naélio, eu acho que uma prisa aélio. Estou apenas verificando as saídas. Você poderia ter recusado a luta. Poderia ter ficado calado no banquete. Você acha que eu queria isso? Ela perguntou. Você acha que eu queria ser dada como propriedade? Como uma companheira de ninhada sem vontade própria? Não, Glenn disse, encontrando seus olhos. Eu acho que você gostava de saber que seu companheiro era invicto. Você o som na olho. Esperava que um estranho quebrasse essa fantasia na frente de toda a sua corte. Ela riu. Durma com o olho aberto, humano. Você o pode ter vencido, mas Naélio está seguro. Ele se levantou e caminhou em direção a ela. Bom. Eu durmo melhor assim. Então olho Glenn se virou. Caminhou até o outro lado do quarto. Sentou-se em uma cadeira reclinável perto das portas do terraquimo. Fique com a cama. Eu na olho vou te tocar. Por que eu te repugno? Porque eu na olho reivindico coisas a fork atento. Nem mesmo a vitória. Pensou, Endo. Alcina o observou por um longo tempo. Então olho, sem outra palavra, ela tirou o manto de seda da cintura e se deitou. A mãe Rael chegou devagar. Glenn já estava acordado. Ele a ouviu se levantar. Entabou-lhe sua voz atrás dele. Seu povo. Vocês sempre lutam assim?
som quando alguém ri de nós, antes da sobremesa. Ele se virou. Você o Naolho o matou. Naolho precisava. Você o humilhou. Esse era o ponto. Naolho era. Ela se aproximou. Você o jogou a casta nobre no caos. Grito. Ninguém esperava que um humano entrasse em nossa tradição mais sagrada e saísse com isso. Eu Naolho vim aqui para tomar nada. Mas você o tomou. Você o tomou meu nome. Você o me tirou de um homem que fui criada para respeitar. Mesmo que eu o odiasse. Glenn deu um passo à frente. Eu Naolho quero nada disso. Ela olhou para ele. E entaolho, suave mas afiada. Entavolho porque você o manteve sua pose que apelho. Ele Naolho respondeu. Ele passou por ela em direção à porta. Para onde você o vai? Ela perguntou. Para conseguir anular esse vínculo. Você o Naolho pode. Ele parou. Veja-me. Você o Naolho vai. Ele se virou novamente. Encontrou seu olhar. Você o ainda acha que me conhece. Naolho, ela disse agora em voz baixa. Eu acho que Naolho. E isso pode ser pior. Ele saiu da suíte. Lá dentro, Alcina sentou-se na cama. A fita de reivindicar que Ailio ainda estava sobre a mesa onde o sacerdote a havia colocado. Uma batida na porta. Um dos assessores de seu pai entrou, pálido e rígido. O Alto Conselho exige sua presença. Lady Alcina. A questão do reconhecimento do vínculo Naolho pode ser adiada. Ela se levantou, ajustou seu manto e seguiu em silêncio. 7 nobres estavam sentados em seus mantos ancestrais. Glenn estava de um lado da câmara flanqueado por guardas. O conselheiro central falou. Lady Alcina, você o aceita o resultado do duelo honrado? Você o honrara o vínculo? Ela levantou o queixo. Eu obedeci na lei. Eu Naolho a honro. Um murmúrio passou pela câmara. O conselheiro assentiu. Entavolho. Conforme a tradição, você o deve permanecer sob a proteção e autoridade do vencedor até que o vínculo seja consumado ou renunciado através do exílio. Isso está claro? O conselheiro se voltou para ele. E você, humano? Recusa. A voz de Glenn estava firme. Eu Naolho lutei por ela. Lutei porque fui desafiado. Mas você o venceu. Sim. E pelas nossas leis, isso a torna sua. Ele olhou para Alcina agora. Essa é a parte que eu nunca pedi. O conselho ficou em silêncio. Entaolho, com solenidade, a decisão foi tomada. Até que o vínculo fosse resolvido, eles deveriam permanecer em aposentos compartilhados sob a proteção da lei da casa. Naquela noite, os guardas os escoltaram para uma nova suíte. Menor. Uma cama novamente. Alcina caminhou pelo perímetro do quarto como um animal enjaulado. Glenn sentou-se no banco perto da lareira, sua camisa meio desabotoada. Um bracaio, descansando preguiçosamente na borda da mesa. Ela se virou. Você o parece confortável. O bom em adaptar. Isso deve ser o que a terra ensina. Como invadir educadamente. Ele levantou uma sobrancelha. Você acha que isso é uma invasão? Ela se aproximou lentamente, parando logo fora do alcance do bracal. Você o Naolho vê o que sua presença aqui está fazendo. Você o quer dizer a parte em que seu povo está se esforçando para encobrir uma derrota por um homem que eles nem achavam que pertencia à mesa? Isso atingiu um nervo. Meu povo tem lutado desde antes de sua espécie aprender a sair de suas cavernas. E ainda assim um deles está deitado em uma enfermaria, respirando através de uma máquina porque Naolho conseguiu calar a boca no jantar. Alcina se aproximou agora. Você o acha que ganhou algo? Naolho, Glenn disse. Eu acho que você o perdeu algo e está te matando. Naolho, saber o que foi. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar.
Ela olhou para ele, entatalhou lentamente. Estendeu a mão a Hélio e pegou a fita de seda da mesa lateral, segurando-a entre 2 dedos. Isso. Você ou acha que isso me prende? Ele se levantou, olhou para a fita, depois para a mão olho dela. Na olho, ele disse. Mas você ou ainda na olho a soltou? Soltou? A boca dela se abriu e fechou, mas nenhuma palavra saiu. Glenn voltou-se para a mesa, pegou um pequeno decantador de licor escuro. Você o bebe? Ele perguntou. Na Hélio, com humanos. Ele serviu 2 copos de qualquer maneira, colocando o dela na mesa. Horas se passaram. Nenhum dos 2 dormiu. Glenn sentou-se perto do fogo escrevendo em um bloco digital, esboqueando rotas logísticas, recalibrando planos. Alcena andava de um lado para o outro olhando pela pequena fenda da janela para a rocha árida além. Finalmente, ela falou. Ele na olho era um bom companheiro. Glenn na olho respondeu imediatamente. Ela se aproximou. Ele na olho me bateu. Na olho com punhos. Na olho, é assim que se faz no nosso nível. Mas ele me manteve em uma gaiola. Você já tentou sair. Na olho sabia que estava nela. Ateu, que alguém quebrou as barras em público. Glenn finalmente olhou para cima. É isso que é? Gratidão olho disfarqueada. Na olho, se iluda. Ele sorriu levemente. Esvaziou o último gole de sua bebida. Naélio estava tentando. Alcena passou por ele deliberadamente rocaando seu ombro. Depois parou perto da beira da cama. Você e eu. Pode ficar com ela esta noite. A cama. Você o ganhou mais do que um banco de pedra. Ele se levantou, passou por ela, parou na porta. Para alguém que quer que esse vínculo seja quebrado, você o fala muito comigo. E para alguém que diz que na olho me quer, você o na olho vai embora. Ele olhou para trás. Na olho confunda manter pose que afélio, com perseguir. Na olho, confunda olhar, com distância. Em tabolho ela se virou e deitou na cama. Mas desta vez, quando ele tirou as botas e deitou ao lado dela, Naélio foi na borda distante, e ela na olho se afastou. Eles na olho se tocaram. Naquela noite, o fogo na lareira diminuiu até o virar brasas. E ainda assim, Glenn deitou de um lado da cama. A fita estava na mesa de cabeceira ainda desamarrada. A explosão a olho aconteceu logo após o segundo amanhecer. Maria Daria Nani da. Glenn estava de pé antes de perceber que estava se movendo. Poeira de pedra caiu do teto enquanto ele abria a porta da calana. Guardas corriam pelo corredor gritando em Velmer e dialeto. Glenn se virou para Alcena, que estava no meio do quarto. Descalque. Seu hobby noturno enrolado em torno das pernas. Você o esperava sabotagem no café da manhã, Harry? Ele perguntou. Na olho, a menos que alguém esteja fazendo um. Eles se moveram rapidamente. A fumaquinha ficou mais espessa quanto mais longe eles iam. Guardas davam ordens. Perto da baía de transporte, uma pequena nave blindada, a designada para missões diplomáticas. Um guarda se aproximou, com os olhos arregalados. Sabotagem, direcionada, casualidades? Glenn perguntou. Mínimas. Nenhuma tripulação dentro ainda. Mas a nave foi destruída. O maxilar de Glenn se apertou. Ele olhou ao redor. O palácio era bem guardado demais para isso ser aleatório. Isso era pessoal. Você o disse que isso na olho era uma zona de guerra. Ele murmurou. Alcena já estava examinando os destrocaus com os olhos, ignorando os guardas em pânico, ignorando a baganquia. Sua voz era baixa e afiada quando finalmente falou. Isso foi uma mensagem. De quem? Alguém que na olho queria que você o saísse vivo. Ou comigo. Glenn se virou para ela. Você o sabe de algo. Ela hesitou. Varsen tinha um primo. Lord Zetar. E veia ambiciosa. Sempre de segunda categoria.
Ponto. Ele cobiçava o generalato. Ponto. E meu vínculo. Ponto. Deixe-me adivinhar. Ele acha que você é uma propriedade que escapou de suas mãos. Na olho, Alcena disse. Ele acha que sou seu direito, e você e o inseto que o roubou. Mais tarde, na privacidade de uma sala segura do conselho, Glenn andava de um lado para o outro enquanto Alcena estava sentada de pernas cruzadas em um banco de pedra, dedos entrelaqueados. Do chelo, conhecendo fazendo um longo de pedra, dedos entrelaqueados. Antaolho, este é Zetar. Qual é o próximo movimento dele? Ele fará o que os nobres sempre fazem. Ponto. Sorrir em público. Ponto. Envenenar em privado. Entabolho, ele na olho ei. É sutil. Ponto. Ele na olho. Precisa ser. Ele tem dinheiro. Ponto. E um nome de família construindo com forquia. Ponto. Você se casou com isso. Ela olhou para cima. Fui dada a isso. Entabolho, por que me ajudar agora? Ele disse. Ela se levantou. Porque posso estar ligada a você ou por lei. Ponto. Mas Zetar quer me possuir por sangue. Posso desprezar a Situaquiailho. Ponto. Mas na Oelho, serei sua conquista. Entabolho, sou um escudo. Ponto. Você é um obstáculo. Ponto. Que ele na olho o viu chegando. O que significa que você é útil. Ponto. Por enquanto. Ponto. Glenn caminhou até o outro lado da sala, esfregando a ponte do nariz. Para alguém que é tecnicamente minha concubina, você fala muito como um senhor da guerra. Para alguém que me ganhou, Alcena retrucou. Você está estranhamente fixado em fingir que Naolho, porque eu Naolho pedi por isso. Nem eu. Eles se encararam. Naolho falaram muito depois disso. Ponto. Mas Alcena Naolho deixou a sala segura. Mesmo quando os guardas ofereceram a ela outros aposentos. Ela se sentou com as costas contra a parede. E quando Glenn finalmente deitou no sofá de pedra, mais perto dele do que precisava estar. Ponto. Na manhã raio seguinte, ela o acordou chutando sua bota. Ponto. Vamos, humano. Você o disse que era um soldado. Eu não acho. Vamos descobrir se ainda consegue pensar como um. Você tem algo em mente? Zetar Naolho vai parar até o que eu esteja de volta à corrente da família dele ou você esteja morto. Ponto. Se você quer sair disso, precisamos agir primeiro. E fazer o quê? Armadilha para ele. Fazer sua ambicaílio ser mais alta que sua estratégia e mostrar ao conselho quem é a verdadeira Amiakena. Ponto. Isso vai envolver outro duelo? Naolho, ela disse. Olhos afiados. Ainda Naolho. Entaolho o quê? Ela sorriu. Entatariu. Fazemos ele pensar que estou me apaixonando por você. Glenn piscou. O quê? Você quer sobreviver a isso? Você quer sair desse vínculo? Entabolho, viramos o jogo. Fazemos parecer que a reivindicar que a Hélio funcionou. Como se eu tivesse aceitado você, escolhido você, publicamente. Glenn encarou. Você percebe o Coelho insano isso é? Você tem um plano melhor? Em Tatalo fingimos ser amantes. Na olho amantes. Ligados, obedientes, íntimos, convincentes. Isso na bolho vai sair pela culatra quando o conselho nos pedir para provar. Alcena inclinou a cabeça. Em Taolho eu sugiro, Glenn da Terra, que você aprenda a atuar. E naquela noite no banquete central do palácio, Glenn entrou com Alcena em seu bracal. Cabeças se viraram. Conversas pararam no meio da palavra. Algumas táquias bateram na mesa. Eles tomaram os assentos altos. Do outro lado do sala Hélio, Lord Zetar os observava das sombras. Glenn se inclinou, perto de Alcena, e murmurou sob sua respiraque a Hélio. Você tem certeza disso? Os dedos dela apertaram seu pulso. Seus lábios mal se moveram, enquanto ela respondia. Na olho, mas estou finalmente gostando de ver alguém mais se contorcer. O banquete terminou tarde. Alcena desempenhou seu papel perfeitamente. Mal os roqueando o bracal de Glenn quando falava.
sorrisos sutis em suas piadas. Zetar assistiu a tudo, mas quando Glenn e Alcena saíram errando Salaélio pelo corredor superior, Zetar se levantou de seu assento nas sombras e o seguiu. Eles não chegaram nem na metade do distrito do mercado, antes de tudo dar errado. Glenn sentiu primeiro. Duas figuras pararam em uma barraca de vendedor por tempo demais. Outra se virou e foi embora assim que eles se aproximaram. Na olho estamos sozinhos, ele murmurou. A maolho dela já estava deslizando para a costura interna de sua manga, onde uma adaga escondida esperava. Um momento depois, 3 figuras encapuzadas saíram das sombras e atrás delas. Mais 2. 5 no total. Glenn na olho esperou. O primeiro avanqueou com uma adaga curva. Glenn pegou o pulso no ar e torceu com forquia suficiente para quebrar o cotovelo para trás, usando o próprio impulso do homem para jogá-lo contra a parede de pedra. Alcena já estava se movendo, sua faca cortando para cima em um arco limpo e brutal na garganta de um segundo atacante. Ela girou, pegou a lâmina de outro com seu bracelete da Mabaélio livre e o chutou diretamente no joelho com um estalo de osso. Glenn desviou de outro golpe, rolou baixo e varreu uma perna. Terra e sangue se misturaram quando o homem caiu no Hélio com forquia, sufocando com a própria respirar que a falhou. O último homem tentou recuar. Alcena lanqueou sua adaga. Ela pousou em suas costas baixas. Ele caiu. Glenn exalou. Olhou para ela. Você está bem? Ele perguntou. Você e lento. Ela respondeu. Mas útil. Ele sorriu, limpando um corte de sua bochecha. De nada. Eles se esconderam em uma casa de banhos pública, 2 ruas adiante. Glenn tirou sua jaqueta ensanguentada, fazendo uma careta ao tocar o corte profundo ao longo de suas costelas. Alcena tirou os sapatos, puxou Rob ateio à cintura e entrou na piscina quente com quase nenhum incomodo. Vapor subiu ao redor dela. Glenn sentou-se na borda de pedra da água, seus pés balanqueando, logo acima da superfície. Você o protege bem para um homem sem correntes em mim, ela disse, descansando os bracaus na borda. Você o na olho, precisa de correntes, ele disse, voz baixa. Você o som, precisa pedir. Ela olhou para cima para ele. Você o acha que quero ser reivindicada? Acho que você o quer parar de fingir que ainda não o escolheu. Ela alcanqueou para trás, desfez os fechos restantes de seu hobby e afundou mais fundo na água, até o que apenas sua cabeça e ombros eram visíveis. Glenn tirou sua camiseta, o sangue grudando no tecido. Entatalho ficou parado. Você o foi rápida lá fora, ele disse, viciosa. Meu pai Naébio criou uma princesa. Ele criou uma arma que ele poderia casar. Ele teve sucesso. Depende de quem você o pergunta. Ela inclinou a cabeça para trás na pedra e fechou os olhos. Zetar na olho vai parar. Tabilho na olho, damos a ele tempo para se reagrupar. Você o acha que isso é sobre mim? Ela perguntou. Ele Naébio quer apenas me colocar de volta em correntes. Ele quer o que vem comigo. Reivindicar-se a olho da casa. Direitos territoriais. Controle das fortalezas orientais. Você ou um prêmio, Glenn disse, e deixei claro que não o jogo para perder. Alcena abriu os olhos. Você ou ainda está chamando isso de jogo e ainda está tentando agir como se o Naolho tivesse entrado sob sua pele. Você ou Naolho entrou. Entaolho porque você ou ainda Naolho tirou a fita da mesa. Isso acalou. Ele se levantou, moveu-se em direção à piscina. Você o diz que protejo bem, ele disse. Mas Naolho estou aqui para guardar uma coroa ou uma reivindicar-se abelho. Vou lutar para mantê-la segura. Naolho, porque a lei diz que você é minha. Ela se levantou lentamente da água. Entaolho por quê? Ele entrou na piscina. Porque você o Naolho é mais um prêmio. Barini. Ela se inclinou ligeiramente, o suficiente para que seus lábios ficassem a centímetros dos dele. Ela sorriu. Entaolho recuou. Entaolho fique perto, homem da terra. Ainda Naolho terminamos. Eles Naolho se beijaram, eles Naolho se tocaram. Mas algo mudou no calor entre eles naquela noite.
Eles lutaram lado a lado, sangraram juntos, respiraram o mesmo perigo e silêncio no vapor. E agora eles Nao e Ulio conseguiam parar de orbitar um ao outro. Eles retornaram ao palácio pouco antes do segundo amanhecer. Uma página os aguardava no corredor, anunciando uma convocação dos anciahélios para um reconhecimento de vínculo. Glenn piscou, confuso. Alcena pegou o pergaminho, seus olhos se estreitando. Eles estão chamando para o ritual da seda sombria. Isso significa que mexemos demais com as coisas. Eles querem uma confirmação pública. Confirmação o final de que ela virou o pergaminho para ele, indicando que era para confirmar que ela era dele. Abólio, apenas por lei, mas por carne. O ritual da seda sombria era um dos costumes mais antigos dos Velmeran. Duas pessoas ficavam diante do conselho, envoltas em seda cerimonial tecida com o fio dos fiandeiros noturnos. Glenn leu o resumo na parte inferior do pergaminho. Se eu recusar, é considerado um insulto público, motivo para anular canaélio do vínculo. Parece exatamente o que eu quero. A voz de Alcena estava calma. É mesmo? Ele olhou para cima. Ela se odiava por perguntar. Os preparativos foram feitos em silêncio. Uma caimara de seda foi erguida no pátio central do palácio. Glenn estava vestido com uma túnica escura e solta com detalhes prateados, com a faixa vermelha de um vencedor de combate em volta da cintura. Alcena emergiu da câmara interna em vestes cerimoniais bordadas com ouro negro. Seu cabelo estava trancado firmemente ao redor da coroa, e seus olhos contornados em prata tradicional, um sinal nobre de submissavalho ao direito. Eles foram conduzidos ao centro da estrutura de seda por um anciaélio, vestido com um manto que o circulou 3 vezes. Avancem, o anciaélio entoou. Glenn da terra, Alcena da casa Velmarin. Vocês está Hélio, no direito da seda sombria. Antes que o vínculo seja selado, o guerreiro pode recusar. O parceiro de vínculo pode se retirar. Falem agora. Glenn olhou de lado para ela. Alcena manteve o queixo erguido. Os olhos do anciaólio se voltaram para Glenn. Você aceita o vínculo? Eu Nabolio aceito nada, disse Glenn com a voz clara. Mas Naolio, vou fugir disso. Sussurros romperam a multidão. Hélio. O anciaélio fez uma pausa. Interpretar que a Hélio aceita. Ele se voltou para Alcena. Você aceita o vínculo? Por um segundo, ela Naolio respondeu. Eu aceito, que fui reivindicada. E aceito a lei que me vincula. Mas Naolio cedo. Interpretar que a Hélio aceita, disse o anciaélio, surpreso. Comecem o ritual. 2 assistentes se aproximaram com as sedas sombrias, uma violeta, outra carmesim. Cada uma foi enrolada ao redor dos corpos de Glenn e Alcena, em um círculo lento e praticado, ligando-os peito a peito, bracaus levemente presos, testas quase se tocando. Se você o Naolio quer isso, ele murmurou, saia, e deixe Zetar vencer. Prefiro morrer. Isso Nabolio e mais uma guerra. Alcena. Nunca deixou de ser uma. Seus corpos estavam pressionados agora. Apenas as sedas os mantinham separados. Você o está tremendo, ele disse. Você o também. Naolio ele sussurrou. Você o está errada. Bentou. O anciaélio avanqueou com uma lâmina de marca prateada. Mas Glenn pegou a lâmina no ar. Eu farei isso. Ofegos ecoaram. O anciaélio piscou. Você o Naolio e Velmerin? Naolio, disse Glenn. Mas isso também um Naolio e... Ele pegou a lâmina, segurou a maelho de Alcena gentilmente, e traqueou a borda pelo interior de seu pulso. Ela Naolio vacilou. Entabolio, ela fez o mesmo. O anciaélio levantou a voz. Pela seda, pelo sangue, pelo sopro, vós seus estaélio, agora vinculados. Que ninguém desafie esta unialho sem perder seu direito à honra. A seda foi removida. A multidão irrompeu em murmúrios baixos. Alguns surpresos. Alguns com raiva. Outros em algo próximo a admira que a ilho. E do outro lado do pátio,
Lord Zetar estava. Mais tarde naquela noite, de volta à sua suíte privada, Glenn puxou a seda de sua cintura e a jogou na mesa. Bem, isso deve confundir todo mundo. Alcena sentou-se perto do fogo, tirando os grampos de sua tranquia. Eles acreditaram. E você? Ela olhou para ele. Eu acreditei que você, o Naolio, iria embora. Ele se sentou em frente a ela, descansou os bracaus nos joelhos. Eu quis dizer o que disse. Eu Naolio tomo nada a forquia. Entavolio, pare de fingir que Naolio quer tomar nada. Ele se levantou e atravessou a sala em 2 passos. E isso que você o quer? Ele perguntou. Ser tomada? Naolio, ela disse. Eu quero escolher. Ela estendeu a Naolio e tocou seu pulso. Ele cobriu a Naolio dela com a sua. Naolio a puxou para perto. Naolio a soltou. Eles ficaram em silêncio. Ela se levantou, caminhou até o outro lado da sala e olhou pela janela estreita para o escuro. Sua voz, quando veio, era baixa. Eu Naolio esperava que você seguisse adiante. Glenn cruzou os bracaus. Nem eu. Você e eu poderia ter ido embora, negado. Mentir teria facilitado as coisas. Entavolio, por que Naolio fez isso? Ele se aproximou dela porque você, o Naolio, queria que eu fizesse. Ela olhou para ele em Tatório. Naolio, fale por mim. Entavolio, diga. Você o mesma. Dizer o quê? Que eu odeio isso. Que eu te odeio. Que eu odeio sentir qualquer coisa. Você pode me odiar. Mas Naolio, minta para mim. Você me humilhou diante do tribunal. Diante do meu próprio sangue, você o quebrou um vínculo que ela parou. Glenn se virou para ela. Expressa óleo ilegível. Que isso significava algo. Era meu. Ela disse, entre dentes cerrados. Mesmo que estivesse envenenado. Mesmo que ele fosse cruel. Ele era meu até você o quebrá-lo. Entabolho, você o quer de volta? Eu quero Naolio sentir isso. Ela se virou bruscamente. Essa traqueaolio, essa dor, esse calor quando você está perto. Naolio e natural. Você acha que estou fazendo isso com você? Eu acho que você abriu algo. Eu Naolio, posso fechar. Ela deu um passo à frente. Olhos arregalados. Eu acordo pensando na sua respiração no meu pescoço. Eu sonho com a noite em que lutamos no beco. Você na casa de banhos. Ela se interrompeu. A voz falhou. E Entaolio a foi a veio. Ela o empurrou com forquia no peito. Você arruinou meu mundo. Glenn Naolio reagiu. Naolio, ele disse. Eu te dei uma saída. Eu Naolio pedi uma. Naolio significa que você o Naolio precisava. Seu bastardo arrogante. Ela o atingiu novamente. Desta vez, ele segurou seu pulso. Você pode lutar comigo a noite toda, Alcena, ele disse. Mas você o Naolio está tentando se afastar. Você está tentando ficar perto. Você acha que eu te quero? Ela sussurrou. Eu acho que você já me tem. Por um momento, seu corpo inteiro tremeu com a guerra dentro dela. E Entaolio, ela se virou e saiu. Ela Naolio voltou naquela noite. Glenn sentou-se na cama por 1 hora. Depois 2. Depois, se moveu para o chaélio perto da janela. Ele Naolio dormiu. Cada som no corredor o fazia levantar a cabequeia. Ela Naolio voltou. Mas alguém voltou. Logo após o amanhecer, um guarda chegou com um pergaminho. Do Alto Conselho, você está convocado. De novo? Glenn perguntou. Desta vez, sozinho. A Caimara estava mais fria do que antes. 5 conselheiros em vez de 7. Zetar estava perto da bacia de chamas. O conselheiro-chefe falou. Preocupa que há alho de que o ritual entre você e Lady Alcena esteja incompleto. Que parte? Ainda tem que há olho. O vínculo pode ter sido reconhecido. Tássio neno via achonais. Mas a sinceridade está em que está Hélio. Sinceridade. Glenn repetiu, impassível. Vocês querem que eu prove meus sentimentos. Queremos garantir que isso Naolio seja uma manipulação a Hélio da Tradiquiafélio.
para ganhar acesso a direitos nobres. Zetar avançou. Voz escorregadia como Onlio. O humano desempenha bem um papel. Mas devemos perguntar: ele a ama? Ou é apenas mais uma conquista disfarçada? A palavra atingiu mais forte do que deveria. Glenn olhou para o conselho. Depois, para Zetar. O que você ou está propondo? Um julgamento privado, disse o conselheiro principal, para testar a verdade do vínculo. Você ou será William, separados, por 3 dias, sem contato. Sem guardas. E sem visibilidade. No final, ela será questionada com uma única pergunta. Ela volta para você ou te denuncia. Tudo bem, ele disse. Vamos ver se a Tradique a Hélio se sustenta. No momento em que ele foi escoltado de volta aos seus aposentos, ele soube que algo estava errado. Ninguém disse para onde Alcena estava sendo levada. E esse era o ponto. 3 dias, sem mensagens. Sem ideia se ela voltaria. Glenn sentou-se na beirada da cama naquela noite, olhando para a metade vazia ao seu lado. Ele na olho dormiu, porque no fundo, ele estava apavorado que ela na ilho voltasse. Glenn na olho se moveu por 3 dias. Tentou dormir. Na olho, conseguiu. Tentou se distrair, falhou. 3 dias sem notícias. 3 dias sem saber se ela voltaria. Mas quando fechava os olhos, ouvia a voz dela. Quando respirava, ainda sentia o cheiro do cabelo dela. Quando estendia a Mahaulio para o copo da água, sua Mahaulio se dirigia para o espaquinho onde ela estivera. E a cada hora o passado sussurrava o mesmo medo. Ela na olho vai voltar. A olho, na 4ª manhã as portas da câmara se abriram. Ela entrou. Apenas Alcena. Ela vestia preto. E parecia diferente. Glenn se levantou lentamente. Você voltou, ele disse. Claro que voltei. Eles disseram que você teria uma escolha. Eu a fiz. Ela atravessou a sala. Quando parou na frente dele, sua voz era baixa. Eu odeio querer isso. Eu odeio o que você fez comigo. O que fizemos um ao outro. Ela levantou a Mahaulio e pressionou a plana contra o peito dele. Sobre o coracamalho. Mas eu na William menti sob a seda. E na olho, vou mentir agora. Sua respiração falhou. Você me escolheu? Na olho, ela disse. Eu quis te escolher. Essa é a diferença. Em olho, ela se inclinou e o beijou. E pela primeira vez desde a arena, Glenn deixou de lado tudo, exceto a sensacionalho da boca dela na sua. Seus dedos se entrelaquearam na camisa dele. O vínculo na olho pela lei, mas pelo fogo. Quando se separaram, sua voz estava firme. Zetar na eu vai parar agora. Ele na olho tem outra chance. Ele forqueara uma. Eles foram convocados para a câmara. Uma hora depois. Zetar já estava lá. Desta vez, na olho sozinho. Ao seu lado estava uma figura diferente de qualquer que Glenn já tinha visto no planeta. Mais alta que Varsen, envolta em vestes de combate negras. Sua pele era da mesma cor, roxo profundo, mas tingida com fios metônicos por baixo, brilhando levemente a cada respirar que a pele. Alcena sibilou. Modificar-se a heliogenética. Ela sussurrou. Ele é aprimorado. Isso é. Esse permitido. Na olho legalmente. Mas se for declarado um duelo pessoal, ela na ilho terminou. Zetar avançou. Lady Alcena se vinculou a um estrangeiro. Um sangue inferior. Eu declaro o vínculo inválido com base na corrupção na pele do costume e subversaélio da tradique félio. Ofegos ecoaram. O conselheiro principal franziu a testa em que fundamentos. Este humano usou táticas na olho tradicionais. Ele derrotou Varsen por desonra. E agora, busca reivindicar nobreza, através da sedução Hélio. Na olho do direito. Eu chamo para julgamento por combate. Por regra ancestral, Glenn avançou. Você está me chamando de desonroso depois de enviar homens para nos matar na rua? Prove. Zetar disse com um sorriso. Se você sobreviver a este duelo, o vínculo se mantém. Se na Hélio, Alcina retorna para casa.
e a linhagem sanguínea e restaurada. A sala murmurou em aprovacoaelho. Canto Ponchang e Agestin é assim. Alguns nobres assentiram, enquanto outros olharam para baixo. Glenn percebeu que na olho havia escolha. Mais tarde, na câmara de preparacaélio, Alcina o seguiu silenciosamente e fechou a porta atrás deles. Na olho faqueia isso. Eu tenho que fazer. Você já aprovou seu valor. Eles nunca vão olho te aceitar, Glenn. Mesmo que você o mate, isso na olho é sobre eles. Ele deu um passo à frente mantendo seu olhar. E sobre você o ponto. Sua escolha. Ponto. Sua liberdade. Entabolho fique vivo, ela disse com a voz quebrando. Ele a puxou para perto. Se eu na olho ficar, ele sussurrou. Na olho deixe que eles te levem. Você ou na olho pode perder. Entaolho eu na olho vou. A arena estava silenciosa. Apenas dois homens. O campeão de Zetar era um monstro. Glenn rolou os ombros, segurando a mesma lâmina do primeiro duelo. Aqui quebrou Varsen. Isso seria diferente. O gongo soou. O campeão atacou. A luta foi um caos. Glenn desviou dos dois primeiros golpes, sua mente calculando ângulos, seus músculos queimando. O campeão na olho desperdiçava energia. Glenn levou um golpe agudo e esmagador nas costelas. Algo quebrou. Ele cambaleou. Outro golpe bloqueado. Por pouco. Ele girou baixo mirando no joelho. O campeão se torceu como uma serpente e desferiu um soco no lado de Glenn, lanqueando-o para longe. Glenn rolou para se levantar. Visaiu turva. Respiracaelho ofegante. O campeão avanqueou. Glenn na olho se moveu. Ele esperou. No último segundo, ele se desviou, enganchando a lâmina atrás do pescoço do campeão. O impulso fez o resto. O gigante tropequeou para frente. Glenn saltou, enrolando a própria capa do campeão em volta de sua garganta, puxando com força. O monstro se chocou contra a parede, tentando sacudi-lo. Glenn segurou firme. Sangue escorria de seu lábio. Sua visão escureceu. Ainda assim, ele segurou ateu, que o campeão ficou imóvel, e desabou. A arena ficou silenciosa novamente. Velma e os nobres se levantaram, alguns indignados, outros em admiracaelho. Zetar congelou. O conselheiro principal se levantou. O vencedor permanece. O vínculo é verdadeiro. Alcina o alcançou antes dos médicos. Ela caiu de joelhos ao lado de seu corpo quebrado, segurando seu rosto, suas mabalhas manchadas com seu sangue. Seu idiota lindo. Glenn tentou sorrir. Eu te disse, ele sussurrou. Eu na olho perco. Lágrimas escorriam de seus olhos. Eu nunca pedi para te amar. Ele piscou, quase inconsciente. Mas você o ama? Ela na olho negou. E desta vez, ela na olho fugiu. Glenn na olho se lembrava de ter desabado. As maolos de Alcina em seu rosto, quentes e trêmulas, sua voz quebrando ao dizer as palavras que ele nunca pensou que ouviria. Eu nunca pedi para te amar. Ele acordou com o cheiro de óleo e ervas. As câmaras de cura de Velmarine eram lugares tranquilos, forrados de seda e pedra, onde soldados iam para se recuperar. E às vezes, morrer. Glenn na olho tinha certeza a qual categoria pertencia a ateu, tentar se mover, e conseguir. Costelas enfaixadas, bracaus costurados, cabequeia latejando. Mas ele estava vivo. Vivo e na olho sozinho. Alcina estava sentada ao lado de sua cama, uma perna dobrada sob ela. Bem-vindo de volta, ela disse, sem olhar para ele. Você o ficou. Você o venceu. Isso na olho é uma resposta. Ela suspirou, ainda sem encontrar seus olhos. Eu na olho podia ir embora. Por causa do conselho, por sua causa. Finalmente, ela olhou para ele. Ele se sentou lentamente, tudo doendo. Mas isso na velho o impediu de alcançar sua madelho. Eles aceitaram? Ele perguntou. Eles na olho podiam negar. Na olho com Zetar, humilhado, e o campeão respirando por um canudo. Em Taolho o vínculo se mantém.
Mantém, ponto. Sim, ponto. E você, eu? Ela puxou a Maolho de volta. Eu, Naolho, sei o que sou agora. Diga-me o que você ou sente. Como se tudo o que fui criada para acreditar fosse cinzas. Ela se levantou. Caminhou até a parede distante, andou uma vez. Fomos ensinados que os humanos eram inteligentes, adaptáveis, mas inferiores, frágeis, indignos de nossos direitos, nosso sangue, nosso vínculo. Ela se virou de volta. Mas você o derrotou 2 dos nossos melhores. E Naolho o conforquia. Com convica a Hélio. Em Taolho agora você o está impressionada. Naolho, estou com raiva. Porque Naolho, consigo parar de pensar em você. Nem quando respiro. Nem quando sonho. Isso, Naolho, e raiva. Comecou como raiva. Ele tentou sorrir. Naolho conseguiu. E agora? Ela atravessou a sala, sentou-se ao lado dele. Agora parece que estou caindo. E Naolho sei. Onde está, o Hélio. Glenn se inclinou. Entaolho caía aqui. Seus lábios se encontraram novamente, mais devagar, mais profundo. E quando se separaram, Alcina Naolho falou. Ela apenas encostou a cabeça em seu ombro, e pela primeira vez, deixou-se descansar. No dia seguinte, o conselho se reuniu em pleno. 12 casas, 23 observadores, nobres de toda a província, encheram a calmara de pedra circular como falcoaues, esperando para atacar. Glenn estava de pé, totalmente vestido com trajes militares pretos, bandagens escondidas, sob o corte afiado. Alcina estava ao seu lado. Lord Zeter Naolho estava presente. Após o duelo, seus títulos foram suspensos, aguardando investigar-se a Hélio. O conselheiro principal se levantou. Glenn da Terra, Lady Alcina. Vocês está ele unidos por vínculo de combate, sangue e ritual. Sem nenhum desafiante restante, vós é o Saalio reconhecidos pelo conselho. Murmúrios, nem todos agradáveis. O conselheiro levantou a Maolho para pedir silêncio. No entanto, a terra Naolho tem casta nobre. Nenhuma representa-que a Hélio em Velmer, na sucessa feio. Devemos perguntar, vocês pretendem formalizar este vínculo além da tradique Félio? Glenn olhou para Alcina. Ela sustentou seu olhar. Entatólio deu um passo à frente antes que ele pudesse. Eu nasci na casa Velmer, e fui criada para seguir suas regras. Mas nunca fui realmente parte dela. Ela continuou. Eu Naolho desejo governar. De um trono de silêncio. Naolho vou voltar aos jogos nobres que usam sangue como moeda. Ela se virou para Glenn. Se este vínculo se mantiver, e seja por escolha, Naolho por decreto. Em Taolho, ela estendeu a Maolho. Ele deu um passo à frente, e a pegou. O conselheiro assentiu uma vez. Assim seja. O vínculo é reconhecido. Naolho por conquista. Naélio por política. Mas por consentimento. Naquela noite, eles retornaram à sua suíte. Glenn jogou a fita de seda vermelha na mesa pela última vez. Alcina a encarou. Eu costumava odiar essa coisa. Você o ainda pode. Agora ela parece pequena. Nunca foi sobre a seda. Ela caminhou até a janela. Bracaus cruzados. Você o mudou tudo. Eu Naolho pretendia. Naolho importa. Você o mudou. Ela se virou. Em Taolho agora. O que homem da terra? Nós governamos juntos. Naolho, Glenn disse, aproximando-se. Nós construímos juntos. E se eu quiser te desafiar novamente? Entapalho e melhor você o mirar para vencer desta vez. E se eu Naolho vencer? Ele se inclinou, perto o suficiente para sentir sua respiraquialho. Em Taolho, acho que estamos ligados novamente. Seu sorriso foi lento. E quando ela o beijou desta vez, apenas a verdade. Eles Naolho estavam mais jogando um jogo. Eles estavam reescrevendo as regras. Juntos. Foi a primeira vez que fizeram algo que Naolho precisava se provar para mais ninguém. E quando se separaram, lábios machucados, olhos fixos, coracorais acelerados, ambos sabiam que algo havia mudado. Mas na capital Velmarang,
Escolhas vinham com consequências. E Glenn acabara de reescrever um costume mais antigo que a maioria das estrelas. A convocar que a ele veio na manhã é o seguinte. Ele não ouviu. Precisava ler o selo para saber o que era. E isso tornava o que vinha a seguir ainda mais perigoso. O Alto Conselho se reuniu em trajes cerimoniais, completos. Glenn entrou no centro sozinho. Alcina permaneceu na borda. O ancião no meio, vestes bordadas com fio de obsidiana, falou primeiro. Você é Glenn Rains, estrategista da Frota da Terra, observador diplomático, vencedor de combate, vinculado por direito à Lady Alcina da Casa Velmaran. Glenn assentiu. Tudo verdade. Você o lutou e sangrou neste mundo. Você o desafiou nossas tradicoales. Você o conquistou a lealdade de uma filha nobre e o respeito de metade da corte. E a raiva do resto. O ancião fez uma pausa. Agora perguntamos a você. Deseja tornar este vínculo permanente para reivindicar direito nobre através de sua união? A sala caiu em silêncio sem fôlego. Era isso. O momento em que um humano poderia reivindicar um lugar, na Aio, apenas ao lado de uma mulher nobre, mas dentro da própria estrutura governante do Impente. O momento em que um humano, um passo à frente, e Glenn Naegolho, seria apenas um consorte. Ele seria um deles. Glenn olhou para Alcina. Ele olhou de volta para o conselho. Na olho. Suspiros se espalharam. Até o Alcina piscou. O ancião se inclinou para a frente. Na olho? Eu na olho lutei por um título. Eu na olho fiquei na arena, para me tornar realeza. Eu fiz isso para proteger uma mulher que na olho pediu para ser um prêmio. Ele se virou para a multidão, voz firme. Eu na abelho vou tomar poder som porque sou bom com uma lâmina. Se eu pertenço aqui, então olho deixe-me ganhar isso na agolo por conquista, mas construindo algo melhor. A Caimara explodiu em debate. Glenn ficou sozinho no centro do caos ateu, e uma voz soou acima dele. Entabólio, deixe-o construir. Alcina havia dado um passo à frente. Naélio no círculo, apenas perto o suficiente para ser ouvida. Falamos de honra e lei, mas esquecemos o propósito por trás delas. Fortalecer nosso povo. Ela encontrou os olhos do conselho sem medo. Ele fez mais em 2 ciclos do que a maioria das linhagens, em 2 Geracofauries. Na olho por causa de legado, mas por causa de Aquiniário. Seguiu-se um longo silêncio. Em Tapalho, o ancião no centro assentiu lentamente. Você o rejeita a reivindicar que a folho, mas permanece na verdade. Assim seja. Ele levantou a Maulio, e a multidão ficou em silêncio novamente. Você o será concedido governança compartilhada das províncias fronteiriças de Velmaran. Lady Alcina por direito de sangue. Glenn Rains, por autoridade cívica. O que isso significa? Glenn perguntou. Significa, Alcina disse calmamente, que acabamos de nos tornar algo que este império nunca viu antes. Eles se mudaram para a fortaleza do estado fora da capital 3 dias depois. Alcina assumiu a ala oeste, Glenn, a leste. Mas eles compartilhavam tudo no meio, especialmente o espaqueno entre a noite e a manhã. Uma noite, semanas em sua nova vida, Glenn estava na varanda observando as luzes da cidade abaixo. O ar cheirava poeira, aceio, e algo doce das árvores do jardim. Alcina se aproximou, descalque, envolta em um tecido solto de noite. Você ou parece estar pensando? Hábito perigoso? Você se arrepende de ter recusado o título? Nenhuma vez. Por quê? Ele olhou para ela. Porque isso. Ele lhe estendeu a Maulio, afastou o cabelo de sua bochecha. Nunca foi sobre poder. Ela se inclinou. Então olhou sobre o que foi. Você. Seus lábios se separaram, mas nenhum som saiu. Na olho até ela sussurrar. Diga de novo. Você. Ela o beijou. E quando se separaram, ela descansou a testa contra a dele. Em tapa-olho.
Vamos construir algo que os ancestrais nunca viram chegando. Ela sussurrou contra sua boca naquela noite na varanda. Glenn acreditou nela. Foi a coisa mais perigosa que ele fez desde que entrou na arena. Acreditar em algo além da sobrevivência. Ponto. Nem todos aprovaram. As províncias fronteiriças de Velmer raramente conheceram paz por muito tempo. Ponto. Os campos de batalha desapareceram. As fortificações foram desmontadas. Ponto. Em seu lugar, ergueram-se armazéns de graéulos, depósitos de comércio e campos de treinamento abertos tanto para nobres quanto para plebeus. Estava funcionando. Cada dia trazia desafios. Cada noite decisões. Em meio a tudo isso, eles estavam realmente se apaixonando. Seu cronograma de colheita está 4 dias atrasado, disse Glenn, lendo o tablet de dados enquanto se moviam pelo pátio logístico. Vou enviar uma caminhada ao lado dele. Só 4. Eu esperava por 5. Na Evil-Mitente, vou te colocar para separar cargas até o Almóquio. Você ou na olho conseguiria me enfrentar na arena. Bessel. Na olho duraria um dia no transporte. Eles compartilharam um sorriso. Guardas e funcionários lhes davam um amplo espaqueno. Eles na olho eram temidos, mas eram observados. Ninguém sabia o que pensar de um humano e uma nobre que discutiam como irmãos e se moviam como soldados, mas que às vezes desapareciam em corredores privados e na Avóviro emergiam até o amanhecer. Os rumores haviam se tornado lenda, e lenda era difícil de governar. A Tensaélio atingiu o pico durante uma reunião do conselho com os nobres menores dos distritos externos, que outrora serviram sob o antigo regime da Casa Velmer. Eles vieram com palavras educadas e línguas venenosas. Apreciamos suas reformas, disse o Lord Tyron, mas é tradicional que os nascidos nobres gerenciem a política comercial. Seu companheiro humano pode não compreender totalmente nossos valores econômicos. Glenn inclinou-se para a frente. Qual parte de alimentar seu povo eu na cabelo compreendo? Tyron na olho piscou. A nuance, governador. Deixe-me ser clara, disse Alcena, sua voz como vidro. Você ou na caulho está falando com um companheiro. Está falando com uma co-governante. E se nuance é o que você o quer, ele tem mais disso na mabel esquerda do que toda a sua linhagem mostrou em um século. Suspiros. Os lábios de Tyrion se estreitaram. Lady Alcena na olho quis desrespeitar. Você o quis. Você apenas presumiu que deixaríamos passar. Silêncio. Em Taolho Glenn se levantou. Esta reunião do conselho está encerrada. Dispensados. Os lordes se levantaram, oferecendo acenos rígidos antes de se retirarem em sussurros e olhares de soslaio. Uma vez que a sala se esvaziou, Alcena exalou e caiu em uma cadeira. Eles está olho nos testando. Bom, disse Glenn, colocando o tablet de dados de lado. Deixe-os. Você ou na olho pode governar um povo que te odeia. Em Taolho ganhamos o respeito deles. Uma vitória de cada vez. Ela olhou para ele. Você ainda acha que isso valeu a pena? Ele caminhou atrás dela, descansando as maúlos em seus ombros. Se ficar demais, ele disse suavemente. Nós partimos. Você realmente deixaria tudo isso para trás? Eu deixaria qualquer coisa exceto você. As maúlos dela subiram, cobrindo-as dele. E, pela primeira vez, ela na olho discutiu. Mas o passado na olho esquece. E a guerra nem sempre permanece morta. Começou com comunicações interceptadas e mensagens crípticas, movendo-se através de canais mercantis, fortemente codificadas. A rede de inteligência de Glenn a sinalizou uma semana tarde demais. Em Taolho veio fogo. Um dos depósitos de Graélios pegou fogo durante a noite. Mensagem enviada. Quando investigaram, encontraram antigos brasoalhos de casas queimados nas paredes. Casa setar. E achei que eles estavam acabados, murmurou Glenn, parado nos destrocaus. Dispersos na ULUE.
É o mesmo que acabados, disse Alcena, ajoelhando-se para passar os dedos sobre as cinzas. Eles está-olho se reagrupando silenciosamente. Enta-alho na abolho. Damos tempo a eles. Você quer ir para a ofensiva? Não, disse Glenn. Fazemos o que eles mais odeiam, que é construir mais rápido. Nas semanas que se seguiram, Glenn e Alcena dobraram a Product-Alho, triplicaram a segurança. Eles recrutaram das aldeias locais em vez de casas nobres, treinaram mulheres e paanrias, ao lado de soldados, trouxeram comida e remédios para cidades que nunca tinham visto a maulho de um nobre. E funcionou. Tonto Dena, a regia Hélio, começou a mudar. Mas algo mudou entre eles também, instilando momentos entre reuniões e xícaras de chá silenciosas antes do amanhecer, na maneira como ela adormecia ao lado dele sem precisar mais de armadura. Uma noite, enquanto estavam novamente na varanda, estrelas espalhadas pelo céu, Alcena se inclinou nele com a cabeça em seu ombro. Eu costumava pensar que a única maneira de vencer era conquistar, ela disse. Você o na-olho, acredita mais nisso? Agora acho que é sobre o que permanece depois que a luta termina. O que permanece. Ele repetiu. Você permaneceu. Ela disse suavemente. Eu sempre vou. Ela se virou para ele, olhos escuros e cheios. Entabolho, eu sou sua. Naolho por causa da lei. Naolho, por causa do sangue. Mas por que eu escolho você? Ele Naolho disse. Nada, apenas a puxou, lenta e intensamente. E a beijou com a certeza de um homem que Naolho precisava mais lutar para manter o que tinha. Glenn estava na entrada da câmara do tribunal esperando. E quando ela finalmente entrou, vestida com roupas de batalha ajustadas com o brasaélio de seu clael em um ombro e o emblema da frota terrestre dele costurado no outro, ninguém perdeu isso. Ela parou ao lado de Glenn, deu-lhe um olhar. Ele assentiu uma vez. A câmara ficou em silêncio. Você o na-olho precisa dizer nada. Ele murmurou. Sim, ela disse. Eu preciso. Ela caminhou até o centro da sala e se virou lentamente, deixando o círculo completo vê-la. Este tribunal uma vez riu dele. Sua voz soou clara. Eles viram um humano sem legado, sem sangue nobre, sem treinamento em nossos costumes, e pensaram que ele cederia. Ela olhou diretamente para um dos nobres na segunda fila, Tyron, ainda se recuperando da última vez que tentou superá-los. Eles o viram quebrar um general, superar uma casa, sobreviver a provacoales, que nenhum nobre aqui teria ousado enfrentar. Eles o chamaram de uma reivindicaque aéreo, um token, um momento passageiro de caos. Ela deu um passo em direção a Glenn. Mas ele ia arrasá-lo, pela qual ainda estou de pé. Na-olho, porque ele me possui, mas porque ele nunca tentou. Ela pegou a ma-olho dele. Vocês acham que ele derrotou meu parceiro? Na-olho foi isso. Ele me derrotou a versa-olho de mim, que na-olho conseguia ver um futuro sem as correntes da nobreza. Ele destruiu tudo o que eu pensava ser inabalável, e me deu algo mais forte. Ela se virou novamente. Enta-olho, se algum de vocês ainda questiona o vínculo, questione isto. Eu escolhi todas as manhãs, desde a arena, e continuarei escolhendo-o. Na-olho, porque devo, mas porque quero. Ele na-olho e meu concubino. Ele na-olho e meu subordinado. Ele na-olho e meu prêmio de guerra. Ele é meu igual, meu parceiro, meu consorte em nome, meu governador na verdade, meu amante em silêncio, minha espada em perigo, meu fogo, quando tudo mais esfria. Ela soltou a ma-olho dele e deu um passo à frente para ficar em frente ao nobre mais jovem na primeira fila. Um garoto, talvez com 16 ciclos de idade, de olhos arregalados, vestindo as vestes de uma casa antiga, tentando permanecer relevante. Você, ela disse. Lembre-se disso, porque quando sua casa perguntar como o poder mudou, diga a eles que Nahábilio foi através de uma lâmina, foi através da escolha. Diga a eles que uma mulher de sangue e um homem da terra mudaram o império, e fizeram isso, sem pedir permissa a Alio. Naquela noite, depois que o Salaélio esvaziou, e a cidade silenciou, Glenn e Alcena sentaram-se na varanda de pedra de seus aposentos.
Ele sorveu de uma taça de vinho de fruta amarga. Foi um discurso, ele disse. Foi bom. Você o sempre amou. A última palavra. Eu a ganhei. Ele a olhou de relance. Seu rosto iluminado pela luz das tochas. Seus olhos quietos pela primeira vez. E agora? Ela se encostou nele. Agora paramos de sobreviver e começamos a viver. Ela sorriu. Não olhou. Nós continuamos. Ele ergueu uma sobrancelha. Você ou acha que este fogo permanece? Ela olhou para ele, o sorriso desaparecendo em algo real. Ele não velho queimar porque o atiquiamos. Ele queima porque não somos ele. Ela o beijou novamente. Na olhou como uma despedida e na olhou como um comecanto.